Olá, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. O vídeo de hoje, como você já viu aí no título, vai tratar de 3 passagens bíblicas que a gente pode ter interpretado de forma errada. Eu, você ou alguém que a gente conhece. O intuito do vídeo não é ridicularizar, nem maltratar, desprezar ninguém. Na verdade, a gente quer entender o que de fato o texto bíblico disse, o que Deus ensinou através daquela passagem. Muitas vezes, passagens bíblicas são transformadas em jargões que, na verdade, quem fala não sabe exatamente o que aquele jargão quer dizer. Soltam uma frase bíblica e ela, isoladamente, tem um sentido diferente do que o que ela, de fato, quer dizer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com versículos isolados, a gente tem que tomar cuidado com caixinhas de promessas. Não sei se você é do tempo da caixinha de promessa, eu, na verdade, vi 1 ou 2 vezes na minha vida. Mas é uma caixinha cheia de papelzinho colorido dentro, que a gente vai, tira um e tem uma passagem bíblica lá. A gente lê aquela passagem e toma aquilo como verdade absoluta, mesmo ela não tendo um contexto para explicar o que ela está dizendo. E a gente pode cair em algum engano com isso. Caixinha de promessa não é uma coisa muito legal, porque ela não te ensina de fato o que o texto está dizendo. Ela só te joga um versículo isolado e você entende ele do jeito que você bem quiser. Assim como também abrir a Bíblia aleatoriamente e ler qualquer passagem que aparecer por ali. Você também pode cair no mesmo engano, de ler um versículo isolado, ou melhor, para explicar, um texto isolado do seu contexto, e aí você cai no engano daquela caixinha de promessas lá e não entende o que de fato aquele texto está dizendo. O vídeo de hoje quer ensinar a você ou ajudar a compreender melhor o que o texto de fato quer dizer. Bom, essas 3 passagens podem até ser bem batidas, mas pode ter pessoas que interpretam ainda hoje elas equivocadamente. A gente vai começar com Filipenses, Romanos, uma em Mateus e provavelmente vai ter aí um bônus. Vamos ver que tamanho que vai ficar esse vídeo, porque todas as passagens foram do Novo Testamento. Talvez aí rola um bônus do Velho Testamento para a gente ver. Beleza? Bom, chega de papo. Vamos ver o que a Escritura diz. Vamos ver qual a primeira passagem que pode ter sido mal interpretada. Ela fica em Filipenses, carta de Paulo aos irmãos lá da cidade de Filipos, da igreja que ficava em Filipos, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo isolado pode trazer para você uma sensação de superpoder, né? Uma sensação de que tudo vai dar certo na sua vida. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que, eu vou passar no concurso. Não, minha empresa vai dar lucro. Eu não vou ficar doente. E um monte de coisa que, na verdade, não é isso que o versículo está dizendo. Mas a pessoa olha e diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então ele interpreta isoladamente que tudo aquilo que eu for fazer, eu posso, porque Deus está me fortalecendo. Mas é isso que o texto diz? Cara, infelizmente, ou felizmente, não é isso que o texto diz. O texto está dentro de uma carta que Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos. Cara, para você ter uma ideia, Paulo está preso quando está escrevendo essa carta. Ele está preso em Roma, foi preso em Roma por pregar o evangelho, e ele recebeu ofertas dos irmãos de Filipos. Epafrodito foi levar essas ofertas lá para ele, e ele escreve essa carta agradecendo as ofertas e manda Timóteo entregar essas ofertas, na verdade essa carta, lá para os irmãos de Filipos novamente. A carta tem o intuito de confortar os irmãos, de consolar os irmãos, de acalmar os irmãos, porque os irmãos estavam aflitos com a prisão de Paulo. E Paulo fala, rapaz, calma, não fiquem preocupados.
minhas prisões são para a glória do Evangelho, são para proveito do Evangelho. Porque quando eu fui preso, muitos mais ousaram a pregar o Evangelho. E olha só, toda a casa pretoriana ouviram o Evangelho. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que Paulo estava vivendo, tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Paulo, levando inclusive ele a ser preso, estava sendo para proveito do Evangelho. Ou seja, o Evangelho estava crescendo a partir dos acontecimentos ruins que estava acontecendo ali na vida de Paulo. Paulo estava tranquilizando os irmãos de Filipos que estavam preocupados com isso. E Paulo, ele chega a dizer que, calma, né? Até a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Eu vou ler o versículo 13 do capítulo 1, que é quando ele está ainda apresentando, saudando os irmãos. Ele fala assim no capítulo 1: de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que ele está dizendo aqui? Que a prisão dele em Cristo, ou por causa de Cristo, virou assunto. Né? Imagina a gente ser preso por causa do Evangelho e as pessoas virem e perguntarem para a gente por que você foi preso. Já é a chance de pregar o Evangelho. E era isso que Paulo fazia. Foi isso que Paulo fez na frente de Festo, em Atos. Infelizmente não vou lembrar o capítulo agora. Mas Paulo falou e pregou todo o Evangelho para aquele homem, para aquele governante ali. E até que ele se assustou e falou: Paulo, você quer me fazer cristão? De forma jocosa, mas manifestando ali que Paulo pregou. Paulo aproveitou e ele aproveitava tudo. Por que você está preso? Ô Eduardo, por que você está preso? Você que está assistindo esse vídeo, se você for preso por causa de Cristo e alguém chegar e falar: por que você está preso? Cara, você vai falar: eu estou preso porque eu creio em um Deus vivo que entregou o seu filho, e vai falar do Evangelho. E aí quem vai ouvir aquilo vai acreditar ou não vai. Vai ter fé ou não vai se converter ou não vai, mas você pregou. Paulo fazia isso dentro de Roma, dentro da prisão romana. É uma prisão domiciliar, mas tinham guardas em volta dele que fazia turnos, e ele pregava para esse povo. Ele pregava para esse povo, não tinha vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, era o que ele dizia em outras cartas. Mas ele pregava, e aquilo pelo qual ele foi preso, que é pregar o Evangelho, virou assunto, e toda a guarda pretoriana foi convertida, ou pelo menos ouviu o Evangelho, e alguns até se converteram de fato a Cristo por conta das prisões de Paulo. No versículo 11, o Paulo vai dizer assim, do mesmo capítulo 4, tá? Da passagem mal interpretada aí por nós. Não digo isso por causa de necessidade. Isso o quê? Os agradecimentos que ele estava fazendo ali por conta das ofertas, e ele falava que era bom que os irmãos ofertassem. E por que Paulo dizia isso? Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em qualquer situação. Isso o quê? Paulo estava, no versículo 10, se alegrando porque finalmente os irmãos voltaram a ajudar ele. Lembra que ele estava preso em Roma e ele recebeu uma oferta enviada por Epafrodito? Então, Paulo fala: finalmente, né, vocês voltaram a me ajudar. Mas eu não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi a contentar-me em qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Agora a gente começa a entrar no contexto do versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem o versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês aprenderam e entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que ele pode ser um vitorioso porque tudo vai dar certo na vida dele. Paulo não está falando para os irmãos de Filipos que, confie em Deus. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você passar no concurso. Deus vai fazer você casar com a mulher certa. Deus vai fazer você arrumar um emprego correto. Deus vai fazer não sei o quê. Tudo que você quiser, Deus vai fazer, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
tudo que você se empenhar a fazer vai dar certo. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que podemos passar qualquer coisa. Coisas boas e coisas ruins. Fome e abundância. Necessidade, fome e fartura. Por quê? Porque Paulo aprendeu a viver dessa forma. Olha a vida de Paulo. Você vai achar que esse homem não aprendeu a viver de forma abundante ou de forma escassa nas suas finanças, nas suas providências? Poxa, Paulo sofreu. Sofreu e não sofreu pouco não. Mas ele confiava em Jesus e sabia que a vida real dele, a vida gloriosa dele, não ia ser nessa terra mesmo. Então tudo que acontecia, seja coisa boa ou seja coisa ruim, ele falava, eu posso passar por tudo isso, porque quem me fortalece é Deus. Veja, Deus fortalece ele nas coisas ruins, mas Deus também fortalece ele nas coisas boas. Nas coisas ruins para, de repente, não blasfemar, como Provérbios vai dizer, se não me engano, e também nas coisas boas para que não esquecesse de Deus. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é um texto de triunfo para que tudo que você intentar fazer vai dar certo porque Deus está te fortalecendo. Mas é um texto de consolo, porque Deus está te fortalecendo, você passando por coisas boas ou você passando por coisas ruins. Então é um texto que te leva a refletir que vida você está vivendo e onde você está colocando a sua confiança. Quem é que tem te fortalecido quando você está passando por coisas ruins? A gente está passando por um momento complicado. Deus está te fortalecendo, você está conseguindo passar por esse momento ruim. Eu não vou dizer com tranquilidade, mas com esperança, com fé, com conforto. Tudo posso em Deus. Em outras traduções vai dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive passar por uma pandemia terrível. Ou inclusive passar por bonanças na minha vida, que certamente virá. Que nenhuma coisa nem outra me afaste de Deus, mas que eu tenha Ele como minha força, como minha fortaleza, e que você também tenha. Aprenda e entenda esse texto na sua profundidade, entenda esse texto no seu sentido correto, para que a gente não saia aí falando de triunfo, quando na verdade é consolo. Beleza? Vamos para o próximo texto. Esse texto é interessante, esse texto é bom, eu gosto dele, é um texto profundo, mas vamos lá. Está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitos param aí. E isso vira jargão em muitos ambientes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique em paz. Tudo vai dar certo. Fique em paz. Tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tá, perdeu o emprego? É um emprego melhor, rapaz. Fique em paz. Foi expulso da escola? Rapaz, é porque eles não estão preparados para uma pessoa igual você. Vai vir uma escola muito melhor, muito mais equipada e você vai ser matriculado nela. O marido foi embora? É porque ele não merecia você. Vai vir um melhor. Perdeu o emprego? E por aí vai. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Furou o pneu do carro? Fique em paz, é porque na frente a ponte está caída. Né? É complicado, é esquisito ver esse texto dessa forma, porque também é um texto que triunfalista, né? Pode ser, né, mal interpretado, que tenha ser um texto triunfalista. Deu errado, é porque vai dar certo lá na frente. Deu errado hoje, é porque tudo vai dar certo lá na frente. Fique em paz. Gente, não é isso que o texto diz. Vamos ler, vamos continuar lendo o mesmo versículo. Eu vou começar do começo para contextualizar, porque esse vídeo aqui tem a intenção de contextualizar, então não vou começar do meio para o fim. Vamos começar do começo do versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Começou a clarear, né? Todos aqueles que amam a Deus, vamos lá, todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito e ao propósito de Deus, o amam. Certo? Todos aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus o amam. Porque foi chamados, foram resgatados, salvos e agora amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos resgatou. Beleza?
E todas as coisas cooperam para o bem desses. Mas o texto continua, vamos no versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Espera aí. Quer dizer que o texto não está falando que uma coisa deu errado hoje, mas eu posso ficar tranquilo porque se deu errado é livramento e amanhã vai vir uma coisa melhor? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Não, cara, não. Vamos lá. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Ele te amou e te resgatou. E você entendeu esse resgate e por isso você o ama hoje. E todas as coisas contribuem para o seu bem. Porque você foi chamado para um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O capítulo 8 da Carta aos Romanos, eu vou contextualizar, isso daqui eu vou ficar, talvez fique um pouquinho mais longo do que a primeira parte, mas vai ser bênção, fica aí. O capítulo 8 da Carta aos Romanos vem tranquilizar os irmãos que acabaram de ler o capítulo 7. Cara, se você não lembra do capítulo 7, é aquele que tem a frase mais conhecida do capítulo 7, que é um capítulo de desespero, tanto desespero que o versículo conhecido de Romanos 7 é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem do capítulo 7, ele está em crise, uma crise terrível. Uma crise terrível. Por quê? Porque na mente dele, ele tem a lei de Deus. Mas o corpo dele é a lei do pecado. E com a mente ele obedece a Deus, mas com o corpo ele peca. E isso consome ele. Cá entre nós, consome a gente também. Porque a gente sabe qual é a lei de Deus, a gente entende a lei de Deus, a gente ama a lei e a palavra de Deus, mas a gente ainda continua pecando, a gente continua pecador. E isso nos consome, isso nos fadiga, isso nos entristece muitas vezes. Quando pecamos e percebemos o pecado que cometemos, isso nos entristece. Olhamos para a nossa mão, para os nossos membros, olhamos para o nosso corpo e falamos: meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse corpo está corrompido pelo pecado. E o Paulo, o personagem do capítulo 7, grita e berra: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas vejam, além da angústia que traz saber da lei, o desespero é tanto que ele termina o texto com esse clamor. Na sequência, o capítulo 8 começa amenizando a situação. O capítulo 8 começa trazendo Cristo para a conversa. Porque aquele homem estava angustiado, o homem do 7. Mas Paulo traz no capítulo 8 tranquilidade, conforto e bênção. E é nesse contexto que está inserido esse versículo 28 que a gente leu. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos? É um versículo até conhecido também. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá um alívio. Porque o homem do 7 estava mal, mesmo sabendo da lei, mesmo tendo a lei na sua mente. O homem do capítulo 8, ele sabe que quem o justifica é Jesus. Quem o justifica é o Filho de Deus. Quem o limpa é o sangue santo de Jesus Cristo. Então já nenhuma condenação há para esse homem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E daí, Paulo continua ensinando a ação do Espírito Santo naquele que crê. Porque lembra que o capítulo 8 é um capítulo de conforto, e ele fala da ação do Espírito Santo no homem, e o Espírito Santo, Paulo vai falar pra gente, que ele até nos auxilia na oração. Ele até nos auxilia a orar. E você vai lembrar disso que eu estou falando, porque na semana passada o Misael falou justamente sobre isso. Volta lá na live de sexta passada, Espírito Santo, um agente transformador, que o Misael vai falar muito do capítulo 8 de Romanos, e você vai entender isso aqui que eu estou falando, e vai entender por que a passagem tudo posso naquele que me fortalece, sendo algo triunfalista, é algo que está muito longe do que a Escritura está ensinando para a gente. Nesse versículo, Paulo trata da ação do Espírito Santo em nós através das circunstâncias. É através das circunstâncias que Jesus e Deus trata com a gente. Veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas ótimas e as coisas péssimas.
Essas coisas vão contribuir para o meu bem. Entendeu? Essas coisas, boas e ruins, vão contribuir para o meu bem. Até aqui tá tranquilo. Mas qual é o meu bem? Qual é o bem maior do ser humano? Qual é o bem maior daquele que foi chamado segundo o propósito de Deus e que agora ama a Deus? Qual é o seu maior bem? É arrumar um emprego melhor? É arrumar um marido melhor? É passar no concurso? Esse é o seu maior bem? Então todas as coisas vão contribuir para o seu bem, que é totalmente egoísta? Totalmente dentro de você só? O maior beneficiado é você mesmo? Bom, Paulo ensina que os que amam a Deus são os mesmos chamados segundo o propósito de Deus. Então o meu bem tem a ver com o propósito de Deus. O meu bem não tem a ver com o meu propósito, e sim com o propósito de Deus. E qual é o maior propósito de Deus para a humanidade? Qual é o maior propósito de Deus para aquele que Ele salva? Para aqueles que são chamados, aqueles que são predestinados, como disse o versículo 9, o versículo 29. Pois bem, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Uau! O propósito de Deus é restaurar a imagem dele em nós. O maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida é resgatar a imagem perdida. Então vamos lá, vamos relembrar. Gênesis 1:27. E formou Deus o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Vamos lá para o capítulo 5 de Gênesis. E Adão gerou filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Tá, beleza. Qual é o problema disso tudo? É que no capítulo 3 houve a queda. Se no capítulo 1 nós fomos formados à imagem de Deus, no capítulo 3 houve a queda e no capítulo 5 Adão teve filhos segundo a sua imagem caída. Nós somos filhos de Adão caído. Não somos os filhos de Adão perfeito, como fomos criados. Não. Existe o pecado em nós hoje. E Deus vem resgatar através do seu Filho, Jesus Cristo, que é a base do Evangelho, e nós agora somos resgatados por Deus, o amamos segundo o seu propósito e somos predestinados, como diz o versículo 29, o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então todas as coisas contribuem para que você seja a imagem de Jesus Cristo. É bem melhor do que um carro novo. É bem melhor do que um emprego melhor do que o que você tem. Isso é muito mais profundo do que eu ter levado bomba num concurso e achar que essa coisa contribuiu para que eu passe em um concurso melhor. Não, cara, não. Você pode passar em qualquer concurso ou em nenhum. Mas o propósito de Deus é que você seja a imagem de Jesus Cristo. E Ele usa todas as coisas, porque todas as coisas contribuem ou todas as coisas cooperam para que você e eu sejamos formados, ou que seja formado em nós a imagem de Jesus Cristo. Bom, eu queria ler com vocês aqui algumas passagens que vão corroborar isso que a gente está falando do capítulo 8 e o versículo 28 de Romanos. Paulo diz: meus filhinhos, para quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em Colossenses 3, o versículo 9 e o versículo 10 também vai tratar sobre isso. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Você lembra que eu falei, e a gente já estudou, todo mundo deve saber, que somos pecadores, então o velho homem vai falar que é o homem que foi gerado segundo Adão. É o que está escrito lá no capítulo 5 de Gênesis. Então, nós que somos salvos, já tiramos essa roupagem, já nos despimos do velho homem. E já nos vestimos do novo, né? Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É a imagem de Deus, é a imagem de Cristo, cara. Né? Também, em 2 Coríntios 3,18, Paulo vai falar: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
somos transformados de glória em glória para a imagem de Cristo, a imagem que Deus tem o propósito de criar em nós. Né? Pedro também vai falar sobre isso, João também vai falar sobre isso. É óbvio, irmãos, que a gente vai alcançar a plenitude disso, não aqui na terra. A gente vai alcançar a plenitude disso na ressurreição dos nossos corpos, que é a glorificação. Isso vai acontecer mais para frente, e Paulo vai falar sobre isso na sequência do capítulo 8, versículo 28, que é o que a gente leu, o 29, o 30, vai falar exatamente sobre isso, e eu vou ler para a gente ficar junto na mesma página. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja que Paulo já dá a receita toda. E a gente para no começo do versículo 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo que acontece de errado na minha vida, porque vai acontecer uma coisa melhor lá na frente. Não. Não. A gente diminui o texto. Eu tenho uma frase comigo, que é, quando a gente entende o texto bíblico errado, quando a gente interpreta o texto bíblico de forma errada, a gente diminui muito o texto. Olha só, o primeiro texto que a gente leu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós reduzimos ele a nada quando a gente fala que eu posso todas as coisas porque Deus está comigo, então tudo que eu tentar fazer vai dar certo porque Deus está comigo. E aí eu coloco as minhas necessidades na frente de tudo e falo, não, Deus está comigo, então vai dar certo. Quando na verdade Paulo está falando de um conforto de Deus, mesmo nas necessidades. E também de um amparo e de uma direção de Deus quando não está em necessidade, quando está em fartura e abundância. E Paulo fala, eu sei viver, eu sei transitar nas circunstâncias da minha vida. Eu não estou preso, minha fé não está presa nas minhas circunstâncias. Meu amor e minha devoção, minha servidão ao Senhor não está preso nas minhas circunstâncias. Eu sei viver na fartura e na escassez, na necessidade e na fome, ou na abundância e na fartura. Eu sei viver dessa forma, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente reduz quando trata tudo isso no plano terreno e egoísta, ao invés de tratar no plano divino, espiritual e providencial, que a passagem realmente nos ensina. Mesma coisa de Romanos 8, 28. Quando eu trato todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu coloco isso de uma forma egoísta, que todas as coisas vão contribuir para que tudo na minha vida dê certo, eu diminuo para nada o que a passagem está me ensinando, que é todas as coisas contribuem para que seja formado Jesus Cristo em você. Cara, se você passou por uma coisa boa, e nessa coisa boa você amou a Deus, nessa coisa boa você honrou e glorificou o nome do Senhor, você saiu dessa situação mais parecida com Cristo. E se você passou por uma situação ruim, e você segurou o refrão, não blasfemou o nome do Senhor, fez como Jó, não colocou na conta de Deus as frustrações que você pode ter sentido, mas pelo contrário, você correu ao Senhor como socorro, como refúgio, para te fortalecer, como Paulo ensinou aos Filipenses, e aqui você se fortaleceu no Senhor nas coisas ruins, então essa coisa ruim também contribuiu para que você saia dessa situação mais parecido com Jesus, e os propósitos de Deus estão sendo cumpridos na sua vida. E o propósito de Deus é que Ele predestinou a todos que Ele chamou a serem feitos à imagem de Jesus Cristo. E a gente sabe que nesse mundo a gente vai sofrer um bocado, mas que na vida vindoura nós seremos plenamente parecidos com Jesus Cristo. Nessa vida não. Nessa vida é um progresso. É um dia depois do outro, de glória em glória, como é revelado em 2 Coríntios 3. Mas existe uma melhora real, substancial, visível, palpável, de testemunho nas nossas vidas. Nós temos que estar mais parecidos com Cristo hoje do que estávamos ontem, porque isso é sinal de que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Vai ter escorregões, vai ter topada, vai ter cabeçada, mas a gente tem que sair dessas situações mais arrependidos, mais parecidos com Jesus,
e aí o texto de Romanos 8 vai ser plenamente cumprido na nossa vida, e a gente vai estar bem tranquilo para permanecer em Cristo e glorificar o nome do Senhor e sermos formados à imagem de Jesus a cada situação, seja boa, seja ruim, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Dito isso, vamos para o próximo texto, que pode ter sido mal interpretado por mim, por você ou por alguém que a gente conhece. E isso é uma boa chance de a gente falar para esse povo, né, para nós, refletirmos. Manda esse vídeo, cara. Manda esse vídeo aí para alguém. Fala, rapaz, sabe aquele texto lá? Ó, dá uma olhada nisso aí. Vê se é isso aí que você compreende desse texto. Né? Compartilha, divulga, né? Você ajuda o seu irmão, você ajuda você e você ajuda o nosso canal, né, a ter mais alcance e a abençoar mais pessoas. Né? Nosso intuito é abençoar pessoas, nosso intuito é fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe, né? E a gente quer fazer isso meditando nas Escrituras. É por isso que o nome do canal é Meditando, porque a gente quer ir um pouquinho mais fundo. Tá vendo como eu estou trazendo aqui o contexto mais amplo, pelo menos o contexto dentro da carta, para a gente entender o que é que o Paulo falou naquela carta, o que é que Paulo falou naquela outra carta. E aqui nessa passagem a gente vai querer entender o que Jesus falou nessa passagem, que Mateus registrou, Marcos também registrou, Lucas também registrou, mas eu vou ler a forma que Mateus registrou no evangelho dele. Papel e caneta na mão, ou não, mas vamos ver aqui o que Mateus escreveu no evangelho, lá no capítulo 16, versículo 24, que inclusive esse versículo e esse capítulo foi alvo de uma conversa que a gente teve no meio da semana com a irmã e que ajudou a fazer esse vídeo, ajudou a ter essas ideias. E vamos ler, vamos ver o que está dizendo aqui, o que Mateus nos disse, né? O que Jesus nos disse e Mateus registrou. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas ainda vai ser mais enfático. Ele fala assim: tome diariamente a sua cruz e siga-me. E Marcos registrou bem parecido com o que Mateus registrou aqui: tome sua cruz e siga-me. Essa passagem, por que ela é mal interpretada? Vamos ver se você já pensou dessa forma ou conhece alguém que pensou dessa forma. Carregar a cruz já foi, e até hoje eu ouço bastante isso, mal interpretado no sentido de cruz são minhas dificuldades. Cruz é minha doença, é minha situação financeira. Cruz é o meu mau emprego, né? Ou cruz é meus relacionamentos ruins, né? Então a gente pega a cruz e coloca no mundo aqui terreno, nas nossas circunstâncias, e fala: eu tenho que carregar. Cada um tem a sua cruz, né? Cada um tem a sua cruz. A gente tem que se contentar, porque cada um tem a sua cruz, eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem que carregar, né? É aquele marido chato lá, que não quer saber de nada, aquela mulher encrenqueira, que só reclama, aquele filho, né? Aí é um pouco mais sério, às vezes viciado em drogas, e fala: é minha cruz, eu tenho que carregar, né? Ou um chefe chato, né? Um chefe que pega no pé: aquele chefe é minha cruz, eu não aguento mais, cruz pesada, né? Tem gente até que fala: cruz pesada, né? Mas fazer o quê? Cada um tem a sua cruz, vamos carregar. Não é isso. Esse texto não quer dizer isso, está longe de ser isso. Infelizmente, virou jargão, né, como eu disse dos outros textos. Infelizmente virou frase de efeito, frase solta, um texto sem contexto, e que acontece aquilo, diminui a eficiência, a eficácia, o alcance e a profundidade do texto. O texto, pegue a sua cruz e siga-me, definitivamente não quer e não está falando dos seus problemas. Beleza? Eu quero contextualizar, né, sempre trabalhando dessa forma de contextualizar o que a gente está falando, para a gente pegar e entender mesmo o que Jesus estava dizendo aqui, para isso entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e a gente não cometer os mesmos erros de novo. Beleza? Essa passagem, ela começa de um questionamento
E esse questionamento é importantíssimo que Jesus está fazendo aos seus discípulos. Começa no versículo 13 desse capítulo 16 e vai até o versículo 28, que é um pouquinho depois da passagem que a gente leu, né? Essa passagem, no capítulo 16 de Mateus, já está no finalzinho do ministério de Jesus Cristo, e ele está em Cesareia de Filipe, e ele já está indo para Jerusalém. Ele vai chegar em Jerusalém daqui, sei lá, umas 2 semanas, né? E é a última vez que ele está indo para Jerusalém, porque ele está indo para ser morto, e ele sabe disso, né? A gente vai chegar lá daqui uns 2 minutinhos. Ele sabe disso, ele está indo lá justamente para isso, para morrer. E ele para, em determinado momento da viagem, da caminhada, ele para e pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns dizem que o senhor é Jeremias, outro diz que é Elias ou uns dos profetas, né? João Batista, um dos profetas, né? E Jesus fala: tá, beleza, e vocês? Quem dizem que eu sou? Já estamos juntos há 3 anos, né? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi Deus, né? E fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se eu não me engano, no versículo, acho que 18, né? Essa passagem está do 16 ao 18 ali. E ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora me fala, muitos acham que Pedro é a pedra onde Jesus Cristo edificou a igreja, mas não é, né? Se a gente ler Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente vai entender que Pedro não é a pedra, tá? A pedra é Jesus Cristo. Então, dentro desse contexto de Mateus 16, Jesus Cristo está falando que a declaração de Pedro que ele é Cristo, o Filho de Deus vivo, é a base da igreja que está para ser fundada com a ressurreição de Jesus daqui alguns dias, né? Tá 10 dias, daqui uns 10, 2 semanas vai ser morto. Então não falta 20 dias para a igreja ser inaugurada, para a igreja acontecer, né? Aí vai ter o Pentecostes depois que Jesus subir, mas ali mesmo na ressurreição de Jesus, né, já começa a igreja a se reunir, e depois na descida do Atos dos Apóstolos, 40 dias depois que Jesus ressuscitou e logo em seguida que ele subiu, o Espírito Santo vem e a igreja começa. Então a igreja está para ser inaugurada, né? Jesus Cristo se preocupa em saber se os discípulos entenderam quem era ele. Ele para no meio da viagem que ele está indo para a morte e ele fala: quem vocês dizem que eu sou? E daí ele fala que Deus revelou a Pedro quem ele era. E ainda mais, ele fala sobre isso, sobre essa declaração, sobre essa verdade que Deus te revelou, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Cara, já começa profundo o texto. Muito espiritual, já começa muito mais profundo do que pegar a sua cruz ser meu problema. Mas espera aí que a gente vai chegar lá. Bom, em seguida, logo depois da declaração, no versículo 21, a gente já está chegando lá no versículo 24, a gente já está no versículo 21, Jesus Cristo avisa os apóstolos que deveria ir para Jerusalém, ele já sabia, ele avisa os apóstolos, sofrer muito, preciso ir para Jerusalém, sofrer muito e morrer e ser ressuscitado no 3º dia. Jesus anuncia sua morte, e não é qualquer morte, é uma morte sofrida. Ele vai ter que morrer em sofrimento, né? E depois ele vai ressuscitar. Ele já fala para os discípulos que ele vai ressuscitar, para os apóstolos que ele vai ressuscitar, embora eles vão esquecer isso mais para frente, talvez por causa da dor, da angústia, do desespero. Em seguida, ele declara no versículo 24: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga. Aí é que a gente vai entender esse contexto. É importante entender o contexto. Por quê? Porque é dentro desse contexto que a gente vai entender por que pegue sua cruz e siga-me é tão intenso. Vamos lá. Os judeus estavam sob o Império Romano, né? Todo mundo sabe que o Império Romano estava dominando aquela região, né? Tanto que tinha o César, tinha Herodes, tinha Pôncio Pilatos, tinha os romanos que estavam dominando aquela região, inclusive cobravam impostos, tinha publicanos, e a gente sabe. Aí, quem não sabe, né, não está muito familiarizado com esses termos, vai se familiarizar, continua no canal, continua acompanhando, que a gente fala sobre isso muitas vezes. E aos romanos não era
novidade, nem era difícil de acontecer a crucificação. Eles crucificavam as pessoas, os prisioneiros, os baderneiros. Esse tipo de morte era destinado aos piores, às pessoas que não tinham direito, aos não cidadãos, pessoas desprovidas de direito, né? Escravos, agitadores políticos, agitadores religiosos, ou que ameaçavam a autoridade do império. Então a crucificação era para quem não tinha direito, era para os piores, certo? E os romanos eram bons, né, em crucificar. Eles não pensavam duas vezes em crucificar, e tinha vários tipos de cruz naquele tempo. Houve uma revolta, só para vocês terem uma ideia. Spartacus, né, tem um nome bem conhecido, tem filmes e séries sobre Spartacus. Ele liderou uma revolta no ano de 73 a 77, deixa eu ver aqui. De 73 até 71 antes de Cristo, ele liderou uma revolta contra o Império. Muita gente seguiu ele e a revolta foi muito grande, mas ela foi abafada pelo Império, né? E muita gente morreu crucificada. Há contabilizações de 6.000 pessoas crucificadas, né? Tem historiadores aí que dizem que parou de crucificar porque a madeira pronta acabou. Acabou, e daí parou de crucificar. Tinha muita gente, e isso era comum. E era uma morte terrível, era uma morte sofrida, como Jesus disse. Qualquer dia a gente fala sobre a morte de crucificação. Bom, o condenado era obrigado a carregar a sua cruz. Veja só, era uma haste transversal, que era apoiada nos ombros do futuro crucificado, e ele carregava essa haste até no local onde ele seria crucificado, né? E essa haste era chamada de crux, ou cruz, né? Então os guardas colocavam aquela cruz nas costas dele, ele ia até o monte onde seria crucificado, e lá tinha uma estaca já fincada no chão. Ele era deitado no chão, ou a estaca ficava no chão, ele era deitado sobre a estaca, e aquela parte que ele levava, que ele carregava, que fazia parte da humilhação, né? Ele era pregado naquela haste, né? E suspenso, né? Os pés também eram pregados, e ele era suspenso, e ali ele ficava até morrer, né? Por exaustão, por asfixia cardíaca, por asfixia ou por problemas de circulação, enfim. Era uma morte terrível, era uma morte que às vezes podia durar de um dia para o outro, né? Depende da robustez do crucificado, né? E depois de morto ficava lá, né? Quando demorava-se muito para morrer, porque muitas vezes alguém conseguia se escorar no pé e se levantar para aliviar a pressão dos pulmões, conseguia respirar um pouco, né? Mas os pés não aguentavam muito, porque estava preso, estava pregado, ele soltava o corpo e de novo era preso os pulmões, e ele não demorava muito para morrer. Quando demorava muito, os guardas lá, os líderes, autorizavam a quebra das pernas para ele não conseguir mais se sustentar, né? E aí ele morria por asfixia mais rapidamente. Foi exatamente o que aconteceu com os dois ladrões que foram crucificados com Jesus Cristo, né? Tava chegando já o sábado, e aí falou, não, eles não podem ficar aí, é o grande sábado, o sábado que seria o sábado da Páscoa, anterior à Páscoa, da semana da Páscoa, e aqueles corpos não poderiam ficar ali, então quebrem as pernas. Quebrou a perna do primeiro ladrão, quebrou a perna do segundo ladrão, né, do arrependido e do não arrependido, e quando foram quebrar as pernas de Jesus Cristo, ele já estava morto, né? Então tá aí, né, comprovado como que era a situação de morte naquele momento. Então quem estava ouvindo, né, e inclusive os dois ladrões crucificados, quando Jesus chegou lá em cima, no monte, já justifica e já comprova aí que não era tão difícil assim crucificarem pessoas lá. Já tinha dois crucificados quando Jesus Cristo chegou. Então quem ouviu Jesus Cristo falando, pegue sua cruz e siga-me, sabia exatamente o que Jesus Cristo estava falando, né? Quando aqueles homens viam alguém passando, carregando uma cruz, sabia para onde aquele homem estava indo, né? Alguém com a cruz nas costas, subindo, indo para algum lugar, seguindo um caminho, era morte na certa, né? Aquele homem estava condenado a morrer.
E Jesus então convida-nos para a morte. Quando Jesus chega para mim e para você e fala, pegue sua cruz e siga-me. Bom, para começar, Jesus já acabou de falar que estava indo morrer. Né? Morrer, ele não declara que ele seria crucificado, mas ele declara que era uma morte em sofrimento. Né? E na sequência ele fala, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Né? Então não dá para encaixar nesse contexto a ideia de que é o seu sofrimento, é o seu emprego, é o seu marido, é a sua doença. Não, Jesus chamou nós para morrermos, e para morrermos para esse mundo. Né? Para morrermos para as coisas desse mundo, para virarmos inimigos desse mundo. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele nos chama para uma nova vida. Mas a gente só vai viver se a gente morrer. Né? Porque na sequência do texto de Jesus Cristo fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, Jesus está falando assim, morra para viver. Né? Você vai ter a vida eterna, morra para esse mundo e você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais completa, uma vida eterna de fato. Então aqueles discípulos, quando ouviram Jesus dizer, pegue sua cruz e siga-me, eles entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo para eles. Tanto, né, que os versos seguintes dizem isso que eu já falei para você. E olha só o que Paulo diz em Gálatas 2:20, e isso é fantástico, isso é muito didático para a gente e para corroborar o que eu estou dizendo aqui agora para vocês. Paulo fala em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entenderam? Já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi morto, crucificado naquela cruz, né, aqueles que Jesus chamou, né, aqueles que iriam se converter no futuro, também foram crucificados, também morreram. Nós morremos em Cristo. Né? Então, quando a gente está em Cristo, a gente morreu. É por isso que quando alguém blasfema, né, alguém vem contra nós, a gente tem que entender que está indo contra Cristo. Porque já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Né? Então, se eu estou dentro das palavras do Senhor, e é o que Jesus Cristo vai falar, se não me engano, no sermão que ele dá no fim depois da ceia, para os irmãos ali, João 13, 14, 15, 16 e 17, é um sermão longo, Jesus fala assim, quando mentirem, disserem mal a vocês, né, na verdade estão indo contra mim. Entendeu? O contexto é mais ou menos esse que tem lá nesses capítulos que eu citei. Então, já não vivo eu. Cristo aqui vive em mim. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque eu atendi o chamado de Jesus Cristo quando disse, pegue sua cruz e morra. Né? Pegue sua cruz e siga-me. É isso que esse contexto quer dizer, é isso que esse texto quer dizer. Não quer dizer sobre problemas, não quer dizer sobre dificuldades, não quer dizer sobre pessoas más em volta de você, não quer dizer sobre relacionamentos ruins, quer dizer que é um convite de Jesus Cristo para a morte. Óbvio que não é uma morte física e real, não é um convite ao suicídio, mas é um convite à renúncia, é um convite a deixar esse mundo para lá, é um convite de negar-nos a nós mesmos. Negue a si mesmo. Morra e siga-me. É isso que esse texto quer dizer. É muito mais profundo do que um marido chato, um chefe ranzinza, uma mulher encrenqueira ou um filho que infelizmente pode estar aí se rebelando dentro da sua casa. O chamado de Jesus Cristo não é para isso. O aviso de Jesus Cristo não é que você vai ter dificuldades na sua vida, isso ele avisa em outros textos. Esse chamado aqui é para a morte, e morte de cruz. É profundo. Bom, esses são os textos, esses são os versículos que eu queria tratar com vocês, esses são as passagens que muitas vezes mal interpretadas. Bom, como eu prometi, está prometido um bônus, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas vamos falar do bônus. O bônus era um bônus do Velho Testamento, né? Todas as passagens foram do Novo Testamento, eu vou tentar ser rápido, né? Embora a história seja grande.
mas eu vou tentar ser rápido para a gente acabar aqui e finalizar. Vamos lá. O que eu quero dizer? Eu quero falar de Gênesis 37, que conta a história de José, né? José, filho de Jacó, querido porque era o filho de sua velhice, mas odiado pelos irmãos, né? José teve um sonho de que os feixes dos seus irmãos e dos seus pais se dobravam sobre o feixe dele, diante do feixe dele, né? E ele também teve outro sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E o pai, Jacó, já logo falou: o que você está pensando? Né, que por acaso nós vamos nos dobrar diante de você? Né? Repreendeu aquilo, suscitou um pouquinho mais de raiva que os irmãos dele já sentiam por ele, né? Porque ele era o mais querido de Jacó. E numa oportunidade que os irmãos tiveram, mataram não, mas venderam José como escravo e falaram para Jacó que ele tinha sido morto, né? Fizeram um esquema, sujaram uma veste que o pai dele tinha dado para ele, uma túnica, que inclusive foi também motivo de ciúmes, sujaram de sangue e entregaram para Jacó dizendo que uma fera tinha matado José, mas que na verdade José tinha sido vendido aos midianitas, né, filhos de Ismael, e os midianitas levaram ele até o Egito e lá ele ficou como escravo e prisioneiro. Depois de um tempo, José, por interpretar o sonho de Faraó, 7 espigas secas, né, comendo 7 espigas sadias e 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, José interpretou esse sonho como que haveria 7 anos de bonança, 7 anos de fartura e seguidos de 7 anos de escassez. Né, o faraó entendeu que aquilo tinha sido revelado por Deus. José não só falou do sonho, não só interpretou o sonho, como deu a solução para Faraó. Disse: Faraó, guarde 1/5 do que conseguir nos 7 anos de fartura, né, 1/5 de cada ano de fartura, para ser usado nos anos de escassez. E assim fez. Faraó falou: José, que seja você então o governador. Você vai responder somente a mim, né? Só eu, o faraó, estarei acima de você. Então José fez tudo o que deveria fazer, guardou tudo o que deveria guardar, e quando chegou os 7 anos de escassez naquela terra, o Egito estava cheio de mantimento. E não só para ele, mas também para o povo da terra ali, porque José começou a vender, né, os mantimentos ali para o povo da terra. E a história, na verdade, a notícia de que tinha comida no Egito chegou até Jacó. Jacó mandou seus filhos irem para lá. Os filhos chegaram até José, mas não sabia que era José. José estava muito mudado e vestido como um egípcio. Nunca que eles iam imaginar que era José. Se prostraram diante dele, né? E inclusive depois de uma conversa longa, vinham uns e outros, até Jacó veio e se prostrou diante. Então, mais ou menos assim, a profecia se cumpriu. Né? Todos os familiares que odiavam Jacó, os irmãos dele que odiavam a ele, se prostrou diante de José. O sonho dele se materializou, né? Dali da inclinação em respeito a ele. Aqueles que maltratavam, conspiraram, venderam, mentiram, agora estão se prostrando diante de José. E muitas vezes, cara, eu já ouvi falarem isso e conversei até com uma outra irmã, mas isso já faz bastante tempo, que ela vivia ouvindo isso com certa frequência, que Deus abençoou José porque ele era fiel, tá vendo? E outros ainda usam como vingança, né? Olha lá, se levantou contra um e o sonho dele se realizou. Quem viu ele passar na prova e não ajudou, agora se arrependeu, né? Agora está se prostrando, e usa esse texto como vingança. Ou usa esse texto como prosperidade financeira, prosperidade de fama, de poder, ou usa esse texto como vingança daqueles que maltrataram. Mas nem José usou a vida dele desse jeito. José entendeu a profundidade do que tinha acontecido na vida dele. E eu vou ler em Gênesis 45, versículo 4 até o 8. Bom, antes de ler os versículos, eu quero falar para vocês. Os irmãos vieram, se prostraram, compraram, voltaram. José chamou Benjamim, que era o irmão dele da mesma mãe e do mesmo pai. Conheceu Benjamim, não sei o quê.
E tudo aquilo chegou a um ponto que José não estava mais aguentando de emoção, de saudade, de vontade de se revelar quem ele era para os irmãos dele. Ele se revelou e houve choro, houve pranto, houve arrependimento, houve uma comoção emocional muito forte e houve temor dos irmãos. Por quê? Porque veio na lembrança deles o que eles fizeram com José. Mas José falou, não, calma, né? E eu vou ler agora. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque, havendo vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois houve 2 anos de fome na terra, e ainda terão mais 5 anos, em que não haverá nem lavoura e nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, para que guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa e como governador de toda a terra do Egito. Cara, tomar essa passagem como vingança é mais uma vez diminuir a passagem. Essa passagem aqui, como o próprio José entendeu, foi Deus que mandou ele lá. Enquanto os irmãos deles intentavam o mal, Deus intentava o bem na mesma situação. José foi mandado para o Egito para preservar a descendência de Jacó, em consequência preservar a descendência de Judá, filho de Jacó, e preservar a descendência que viria a ser Jesus Cristo. Olha a profundidade. Então, Deus agiu na vida de José para preservar a descendência de Jacó, a descendência de Isaac, a descendência de Abraão, de quem Deus prometeu que seria bendita todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra serão benditas através de Jesus Cristo. Então, a venda de José ao Egito e a ascendência de José a governador do Egito para conservar aquela terra não era para vingança, não era para nada, senão para conservar a descendência e conservar a linhagem de Jesus Cristo. É isso, né? Usar isso como vingança, mais uma vez, é diminuir a revelação bíblica. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo pouco longo. Eu queria fazer 5 passagens mais esse bônus. Imagina o tamanho que ia ficar esse vídeo. Mas aí eu resolvi, eu falei, não, na hora que eu tava fazendo ali, eu falei, não, o vídeo vai ficar longo demais. Já vai, sei lá, 1 hora, eu tô gravando aqui, eu acabei cortando, não sei. Mas vai ficar um vídeo longo. Tomara que você fique até o final, tomara que você entenda, tomara que você absorva essas verdades, tomara que outros textos que talvez você, eu, né, nós compreendamos equivocadamente, que nós nos debrucemos mais, meditemos mais sobre ele e percebamos a verdade revelada de Jesus, a verdade revelada de Deus através desse texto, e que a gente não diminua o texto colocando nele um significado que Deus não colocou, né? Isso é errar feio, porque quando a gente ensina de uma forma errada o que o texto está dizendo, a gente não aprende a forma correta do que o texto está dizendo. E via de regra, pelo menos os que eu vi até hoje, o que o texto dizia era muito, muito, muito maior, muito mais sublime, muito mais espiritual do que a gente achava que ele estava dizendo. Isso é bom, né? Compreender o texto é bom para nós, é bom para a igreja, é bom para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, visite os outros vídeos daqui do canal, né? Continue com a gente faz lives também, né? Você já deve ter acompanhado alguma live que a gente fez. Tem as lives aí todas no canal. Fica com a gente, se inscreva, ative o sininho, não esqueça de ativar o sininho. Tudo isso é muito importante para o canal ser relevante. Desse jeito você fala para o YouTube que você gostou e que outras pessoas deveriam assistir o que está rolando no canal. E aí acontece que o YouTube começa a mandar o canal para outras pessoas, né? E nisso o canal cresce, outras pessoas são abençoadas e a gente vira aí um objeto de bênção na mão do Senhor. Então fique com a gente,
Se você não é inscrito, se inscreva, né? Comente algum texto que você tem dificuldade de interpretar. Comente algum texto que você interpretou errado o tempo todo e que você agora consegue interpretar ele corretamente. Ou comente aí se o texto te ajudou a interpretar corretamente um texto. De repente, um desses 4 textos, dessas 4 passagens que eu falei aqui, você interpretava errado. Falou, irmão, interpretava errado e agora eu percebi, e glória a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso também, né? E aí a gente vai trocando ideia. Gostou desse tipo de vídeo? Achou legal a gente falar um pouquinho sobre passagens que a gente interpreta errado? Quer que a gente continue fazendo vídeo dessa forma? Comenta aí também, deixa aí embaixo escrito, e que a gente faz outros vídeos desse formato, de entender melhor cada passagem, né? Pra gente desanuviar. Não sei se eu vou fazer 4 passagens de novo, porque não sei se você vai aguentar ficar 1 hora ou quase isso, né, assistindo um vídeo. A gente faz uma passagem por vez. Vamos combinar? Beleza? Fique na paz do Senhor e tchau!